Era uma vez um jovem chamado Daniel, que aos 20 anos, descobriu o poder dos juros compostos. Ele trabalhava como assistente em uma pequena empresa de tecnologia e, após ler um livro sobre finanças pessoais, decidiu que queria construir um futuro próspero e tranquilo. Inspirado pela ideia de que o tempo é o maior aliado dos investidores, Daniel começou sua jornada de investimentos. O primeiro passo. Daniel tinha uma pequena quantia economizada, cerca de R$ 10.000, e decidiu investi-la em um fundo de ações, que prometia um retorno médio anual de 8%. Ele sabia que o mercado de ações podia ser volátil, mas acreditava que, a longo prazo, os retornos seriam positivos. Todo mês. Daniel também fazia questão de investir R$ 500, separando uma parte de seu salário. Com paciência e disciplina, ele via o saldo de sua conta crescer lentamente, mas ainda não de forma expressiva. No entanto, ele não desanimava, pois sabia que os juros compostos precisavam de tempo para mostrar seu verdadeiro potencial. O tempo começa a trabalhar. Após 10 anos de investimentos constantes, o saldo de Daniel havia aumentado significativamente. O investimento inicial de R$ 10.000, somado aos aportes mensais de R$ 500 e a rentabilidade composta de 8% ao ano, resultou em cerca de R$ 108.000. Embora o valor fosse impressionante, ele sabia que o verdadeiro poder dos juros compostos ainda estava por vir. Agora com 30 anos, Daniel sentia-se confiante e decidiu aumentar seus aportes mensais para R$ 1.000. Ele continuava com a mesma estratégia. Investia em um portfólio diversificado de ações e fundos imobiliários, sempre focado no longo prazo. Quando Daniel completou 40 anos, ele olhou para seu saldo de investimentos e ficou surpreso. Após 20 anos de aportes regulares e disciplina, seu portfólio valia agora cerca de R$ 480.000. A mágica dos juros compostos começava a se manifestar de forma mais clara. O crescimento do valor investido era cada vez mais acelerado, à medida que os juros incidiam não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os rendimentos anteriores. Daniel compreendia que, se continuasse no caminho, o futuro lhe reservava ainda maiores recompensas. Aos 50 anos, após 30 anos investindo de forma consistente, Daniel chegou a um marco impressionante: seu patrimônio havia atingido R$ 1,5 milhão. Os juros compostos estavam funcionando plenamente. O que antes parecia uma lenta caminhada, agora se transformava em uma corrida acelerada rumo à liberdade financeira. Ele continuava com sua estratégia de aumentar os aportes mensais, que agora eram de R$ 2.000, e mantinha sua rentabilidade média de 8% ao ano. Finalmente, aos 70 anos, Daniel decidiu que era hora de começar a aproveitar plenamente os frutos de sua disciplina e paciência. Ele havia mantido seu plano por 5 décadas, e ao verificar o saldo de sua conta de investimentos, ficou maravilhado. Seu patrimônio agora era de cerca de R$ 7 milhões. Os juros compostos haviam feito o seu trabalho. O saldo investido crescia em ritmo exponencial, e Daniel entendia que a maior parte de sua fortuna havia sido gerada nos últimos 10 anos, quando os juros compostos atingiram seu ponto de maior efeito. Ele sabia que se não tivesse começado a investir aos 20 anos, o resultado teria sido muito diferente. Agora, Daniel vivia tranquilamente, com rendimentos mais do que suficientes para garantir uma aposentadoria confortável. Ele viajava, ajudava os filhos e netos, e se dedicava a causas sociais, sabendo que sua disciplina financeira havia garantido um futuro próspero e seguro. Era uma tarde nublada, e Clara, uma estudante curiosa, estava sentada em sua mesa com uma calculadora na mão, tentando entender o conceito de juros compostos. Ela havia acabado de receber R$ 300 de um trabalho freelance, e queria descobrir como poderia fazer esse dinheiro crescer. Decidida, ela abriu seu laptop e começou a pesquisar sobre investimentos. Clara encontrou uma conta de investimento que oferecia 1,5% de juros compostos ao mês. Ela ficou empolgada com a ideia de ver seu dinheiro aumentar, mas ainda estava com dúvidas sobre como os juros compostos realmente funcionavam. Assim, ela decidiu simular como seria investir os R$ 300 ao longo do tempo. "Vamos fazer um teste?", disse ela para si mesma.
Vou ver como esse investimento cresce ao longo de um ano. Com a ajuda de sua calculadora e uma planilha no computador, Clara começou a fazer as contas. No primeiro mês, o valor crescia de R$ 300 para R$ 304,50. Nada mal, pensou ela. E então, no segundo mês, o valor acumulado com os juros subia para R$ 309,07. Parece pouco no início, mas é interessante como os juros não se acumulam só sobre o valor inicial, mas também sobre os juros do mês anterior. O tempo parecia passar mais rápido enquanto Clara observava o dinheiro crescer na simulação. O número de R$ 300 estava começando a parecer algo bem maior. Após 6 meses, o valor já tinha crescido para R$ 327. Clara ficou encantada ao ver como o poder dos juros compostos começava a tomar forma. Isso é o que eles chamam de efeito bola de neve. Quando chegou ao 12º mês, Clara estava com R$ 349,77. Ela ficou surpresa ao perceber que, ao longo de apenas um ano, sem que ela precisasse fazer mais nada, seu dinheiro tinha crescido em quase R$ 50. A essa altura, Clara já estava completamente fascinada pelo conceito de juros compostos. Encantada com o poder dos juros compostos, Clara decidiu aprofundar seus estudos sobre investimentos. Ela sabia que tinha apenas dado o primeiro passo, e que existiam outras formas de fazer seu dinheiro crescer. Durante uma noite de leitura, ela se deparou com duas opções promissoras: CDB, certificados de depósito bancário, e investimentos em ações que pagavam dividendos. CDB parece seguro, murmurou Clara, anotando em seu caderno. Mas dividendos me parecem mais interessantes a longo prazo. No dia seguinte, Clara decidiu investir metade de seus R$ 300, agora já acumulados em R$ 349,77, em um CDB que pagava 120% do CDI, com vencimento em 2 anos. O CDB era um produto bancário de baixo risco, perfeito para quem estava começando. Ela sabia que, apesar de não ser tão emocionante quanto ações, seu dinheiro estaria protegido e crescendo de forma constante. Com essa taxa, devo ter um bom retorno ao longo do tempo, mesmo sem tocar no dinheiro, pensou, tranquila. Depois de 2 anos, quem sabe quanto isso vai render? O outro valor, cerca de R$ 150, ela decidiu aplicar em ações de empresas sólidas e que distribuíam bons dividendos, como empresas do setor elétrico e de saneamento. Clara tinha lido que os dividendos eram uma forma de participação nos lucros das empresas, pagos regularmente aos acionistas. Esses dividendos vão me ajudar a reinvestir, Clara pensou, com um brilho nos olhos. Cada pagamento que eu receber, vou usar para comprar mais ações e aumentar meus retornos ao longo do tempo. Clara sabia que o investimento em ações era mais arriscado que o CDB, mas ela estava disposta a enfrentar o risco. Sua estratégia era clara. O CDB garantiria um crescimento estável de parte do seu dinheiro, enquanto os dividendos trariam oportunidades de crescimento exponencial a longo prazo. Nos meses seguintes, Clara acompanhava regularmente suas aplicações. Os dividendos começaram a pingar na sua conta, e, ao invés de gastar, ela reinvestia religiosamente. Enquanto o CDB continuava a crescer de forma segura, Clara via suas ações acumulando valor lentamente, além dos dividendos que, aos poucos, faziam diferença. Depois de um ano, Clara viu seus R$ 150 investidos em ações se tornarem R$ 165, graças ao aumento de preço das ações e aos dividendos recebidos. Embora parecesse pouco, ela entendia que os retornos nos primeiros anos eram lentos, mas que a mágica dos dividendos reinvestidos começaria a mostrar seu verdadeiro poder ao longo dos anos. O CDB, por sua vez, já acumulava bons rendimentos com sua taxa estável. Aos poucos, Clara começou a perceber o potencial de diversificação. Ela aprendeu que cada tipo de investimento tinha seu papel em sua carteira financeira. O CDB era uma base segura, enquanto os dividendos de suas ações eram como pequenos presentes ao longo do tempo, que ela aproveitava para reinvestir e construir um futuro ainda mais próspero. E assim, com paciência, estudo e disciplina, Clara seguiu sua jornada.
O tempo e a constância mostraram que o mundo dos investimentos era feito de pequenos passos, sempre crescendo, como uma árvore que demora a florescer, mas que quando faz, oferece frutos abundantes para quem soube esperar. Os anos se passaram desde que Clara começou sua jornada de investimentos. Agora, mais experiente e confiante, ela continuava fiel à sua estratégia. Parte em CDB para garantir segurança, e parte em ações de dividendos para aproveitar o crescimento a longo prazo. Aos poucos, o que parecia uma quantia modesta começou a se transformar em algo mais significativo. Após 2 anos, o CDB que Clara havia investido R$ 174,88, metade dos R$ 349,77, finalmente venceu. A taxa de 120% do CDI rendeu cerca de 12% ao ano, o que fez com que seu saldo final no CDB chegasse a aproximadamente R$ 220. Clara estava satisfeita com o crescimento estável, e decidiu reinvestir o valor em outro CDB de 2 anos. Dessa vez com uma taxa ainda mais atraente. O bom do CDB é que posso contar com ele para crescer de maneira previsível, disse Clara a uma amiga, que também estava começando a se interessar por investimentos. Ao longo dos anos, os sucessivos vencimentos de seu CDBs permitiram que Clara fosse acumulando uma reserva financeira sólida e segura. A cada 2 anos, o valor crescia mais um pouco, e ela continuava a reaplicar. Em 10 anos, seu investimento inicial em CDB havia mais que dobrado, totalizando mais de R$ 400, graças à combinação de boas taxas e reinvestimento contínuo. Enquanto o CDB crescia lentamente e com segurança, o verdadeiro impacto foi sentido nos dividendos. Clara havia investido R$ 150 em ações de empresas que pagavam bons dividendos e, com paciência, ela reinvestiu todos os valores que recebeu. Empresas do setor de energia, saneamento e telecomunicações eram suas favoritas, pois ofereciam dividendos constantes e estáveis. No começo, os dividendos eram pequenos, lembrou Clara, conversando com sua amiga. Mas reinvestir foi a chave. Aos poucos, esses pagamentos começaram a crescer por si só, como uma bola de neve. Nos primeiros anos, Clara recebeu cerca de R$ 4 a R$ 5 de dividendos por ano, reinvestindo todo esse valor na compra de mais ações. Com o tempo, esses reinvestimentos começaram a render frutos maiores. Após 5 anos, seu pequeno investimento inicial em ações já havia crescido para quase R$ 200, e os dividendos anuais chegaram a R$ 12. Cada pagamento era reinvestido, aumentando a quantidade de ações que ela possuía. Após 10 anos, Clara ficou maravilhada ao ver que o valor de suas ações, inicialmente de R$ 150, agora superava os R$ 300, e os dividendos anuais ultrapassavam R$ 20. O mais surpreendente foi perceber que os dividendos acumulados ao longo dos anos já haviam superado o valor original investido, o que significava que ela estava lucrando de forma consistente, e sem precisar fazer nenhum esforço extra. Com uma década de investimentos nas costas, Clara tinha um saldo significativo. Seu CDB havia gerado uma reserva de segurança robusta, com mais de R$ 400 acumulados ao longo dos anos. Suas ações pagadoras de dividendos agora valiam mais de R$ 300, e os dividendos continuavam crescendo a cada ano. No total, ela tinha quase R$ 700, mais do que o dobro do que havia começado, sem contar que os dividendos anuais estavam cobrindo uma boa parte de suas despesas. Clara, agora mais experiente, sabia que o tempo era seu maior aliado. Enquanto continuava a investir, ela tinha plena consciência de que seu portfólio só iria crescer. Mais importante, havia aprendido uma lição valiosa sobre o poder dos investimentos a longo prazo. Os pequenos passos iniciais se transformavam em grandes saltos com o passar do tempo. Ela olhou para o futuro com um sorriso confiante, sabendo que sua jornada com CDBs e dividendos estava longe de terminar. O que começou como um investimento simples de R$ 300 havia se tornado a base de um futuro promissor.